Peço que a igreja abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo 1, 18 a 20. Assim nos diz a palavra de Deus: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Senhor, nós te pedimos agora o teu auxílio, para que teu Espírito Santo nos ilumine o nosso entendimento, para que nós entendamos a tua palavra, para que ela faça diferença na nossa vida, para que ela nos mude, nos molde, e para que nós possamos conhecê-lo cada vez melhor, para te servir melhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no domingo retrasado nós começamos uma série de estudos na carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta. Nós começamos lendo dos versículos 1 ao 11, que falava a respeito do que Timóteo enfrentaria na igreja de Éfeso. Paulo estava indo para a Macedônia e pediu para que Timóteo ficasse em Éfeso, para que ele resolvesse ali alguns problemas que estavam ocorrendo lá, dentre esses problemas, a questão dos falsos mestres, que estavam ali ensinando falsas doutrinas. Então, Paulo vai falar para Timóteo como ele deveria agir para que ele combatesse essas falsas doutrinas e esses falsos ensinos. No domingo anterior, no domingo passado, nós lemos dos versículos 12 ao 17, que é praticamente um intervalo, é um parênteses nesse primeiro capítulo de Timóteo. Então, Paulo aqui ele está falando a respeito dos falsos mestres e das falsas doutrinas, ele dá uma paradinha, ele abre um parênteses e ele mostra como ele é grato a Deus, como ele é grato ao nosso Senhor Jesus, por ele ter alcançado Paulo pela sua graça e ter convertido Paulo. E aí nós mostramos aqui a paciência de Jesus Cristo, a paciência que ele teve para com Paulo e a paciência que ele tem para conosco hoje também. Então, embora nós pecamos aí todos os dias, Deus ele ainda é misericordioso para conosco. E hoje nós daremos aqui continuidade. Então Paulo ele faz esse parênteses, fala a respeito da graça de Jesus Cristo atuando na vida dele, e depois ele volta àquele assunto dos primeiros versículos do capítulo 1. Então ele começa dizendo: Timóteo, este é o dever. Eu não lembro se eu acho que eu não falei, para os irmãos deixarem as Bíblias abertas e para irem acompanhando aí, por gentileza, conforme a gente for expondo aqui. Então, logo no início lá do versículo 18, Paulo diz assim: Este é o dever de que te encarrego. Esse pronome demonstrativo aí, logo no início, este, ele está anunciando algo que ainda vai vir. Se fosse esse, estava falando alguma coisa que ele já tinha dito antes. Então aqui ele diz: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Qual é este dever? Combate, firmado nelas o bom combate. Então aqui é interessante a gente perceber o seguinte: Timóteo ele tinha um dever. Qual era o seu dever? O dever que Timóteo tinha era admoestar aqueles que estavam ensinando falsas doutrinas dentro da igreja de Éfeso. Este era o dever de Timóteo. Na continuação do versículo ele diz: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo, ou seja, conforme as profecias de que antecipadamente foste objeto. É bom a gente observar o que significa isso, para que a gente não caia em algumas pegadinhas. Essas profecias que ele se refere aqui, não é aquelas profecias de que, eu tive um sonho e, Timóteo, tal coisa. Ou, Deus manda dizer e inventa um negócio e fala. Não é isso. Essas profecias, elas significam, dentre outras coisas, com exortação, admoestação, fortalecimento, que Timóteo tinha recebido anteriormente. Então hoje a nossa visão muitas vezes é distorcida com essa questão de profecia. As profecias, tanto no Antigo como no Novo Testamento,
poucas vezes elas predizem o futuro, são poucas. A maior parte das profecias, elas se referem ao passado, desde o Novo Testamento até o Novo Testamento, a Bíblia inteira. A maior parte das profecias são relacionadas a coisas que já antecederam, ou seja, as promessas que Deus fez. Então os profetas vão exortar o povo para que se arrependa, para que volte aos caminhos do Senhor, baseado nas promessas que Deus fez anteriormente. Então, a nossa tendência de querer descobrir o futuro, ou de novidades, às vezes nos fazem cair nessas armadilhas aí com relação à profecia. E esse texto é um texto muito utilizado naquelas denominações que ainda defendem que ainda há esse tipo de revelação, esse tipo de profecia. E isso é muito perigoso, nós sabemos disso. A revelação está completa na palavra de Deus. Então tudo o que fugir da palavra de Deus não é para ser levado a sério. Então, se eu fosse fazer uma profecia hoje aqui para a igreja, eu falaria o seguinte: Jesus vai voltar. Essa é uma profecia. É uma profecia porque ela está na Bíblia. Agora, se eu falasse, Deus manda dizer, irmão tal, que você vai ganhar alguma coisa amanhã, aí já não é. Não tendo base bíblica, não é. Isso é importante a gente saber para entender o que Paulo estava dizendo aqui para Timóteo. Então, quando ele diz para que Timóteo, este é o dever que te encarrego, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, é o que? Este é o dever que eu te encarrego, Timóteo: combata o bom combate, conforme aquelas exortações, aquelas admoestações, aqueles fortalecimentos anteriores de que você foi objeto. Talvez no momento em que Timóteo foi ordenado, ou no momento que ele foi chamado para a sua missão, para seguir Paulo nas suas viagens missionárias, nós não sabemos ao certo em que momento foi esse, mas uma coisa nós sabemos: que fortaleceram Timóteo, que falaram boas palavras para Timóteo, palavras, claro, com base bíblica. Fortaleceram Timóteo, encorajaram Timóteo para aquela missão difícil que ele teria pela frente. Você pode confirmar isso que eu estou dizendo a respeito de profecia, olhando 1 Coríntios, capítulo 14, os versículos 1 a 4, quando o mesmo apóstolo Paulo diz o seguinte: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Ele fala isso para a igreja de Corinto, e ele continua: o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. E mais para frente ele vai dizer: o que profetiza edifica a igreja. Para que nós entendamos que essa questão da profecia relacionada a Timóteo tem a ver com essa exortação, esse fortalecimento e esse encorajamento bíblico que foi feito aqui a Timóteo. Quando a gente lê 2 Timóteo, a segunda carta, a gente percebe que Timóteo provavelmente estava sofrendo ali por causa da sua timidez, ou talvez por ele ser um jovem pastor, e talvez estava sendo sufocado na igreja ali de Éfeso, tendo em vista que estavam ali infiltrados os falsos mestres, pessoas mais idosas do que ele. Então Paulo aqui ele faz esse lembrete, lembre-se daquelas exortações e aqueles fortalecimentos que você recebeu, e com base neles combata o bom combate. Continuando o versículo, ele vai dizer: combate firmado nelas o bom combate, ou seja, lembra das palavras de encorajamento que você ouviu e combata o bom combate. Aqui é importante essa expressão, o bom combate. O que nós aprendemos com essa expressão? Primeiro, que há um combate. Havia um combate naquela época e há um combate hoje. Mas, se há um bom combate, também há um mau combate. Então, quando Paulo diz a Timóteo: combata o bom combate, claro, aqui pressupõe que há um combate, há uma luta, há uma guerra, e para a vida do cristão nós estamos inseridos nessa guerra, mas essa guerra é boa e vale a pena lutar.
Então, esse termo, combata o bom combate, nós encontramos diversas vezes na Bíblia também. Por exemplo, 1 Timóteo 6,12, o apóstolo Paulo diz para o mesmo Timóteo: combata o bom combate da fé. 2 Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos 6 a 7, ele vai dizer, Paulo dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então Paulo fala que Paulo, combateu o bom combate. Em Filipenses 1, 29 e 30, vai dizer assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, Paulo, e ainda agora ouvis que é o meu. Então a gente vê que há esse bom combate, e esse bom combate ele deve ser combatido. Nós temos que tomar cuidado, porque hoje em dia muitas pessoas pregam distorções do Evangelho, do tipo: não julgueis, não julgueis, ou Deus não precisa de advogado ou de defensor, ou tentar persuadir ou convencer alguém é opressor e não deve ser feito. Isso são distorções do Evangelho. Primeiro, o não julgueis. O não julgueis é muito claro. Quando nós encontramos a determinação ou a ordem para não julgar, é um julgamento hipócrita. Não qualquer tipo de julgamento, porque afinal, como é que a gente ia julgar uma conduta correta ou não, se nós não podemos julgá-la? Ou seja, com base bíblica, com base na Bíblia, podemos sim e devemos julgar sim. Como eu posso chegar para alguém e falar: sua conduta está errada, baseada na Bíblia, alegando que, não posso julgar, então não vou falar nada, vou deixar a pessoa em erro mesmo. Está errado. Isso é uma distorção. Não julgueis não é genérico, é não julgueis hipocritamente. Não, eu ajo de uma determinada forma e acuso o outro, mas eu estou cometendo aquilo. Não, nós temos que tomar cuidado com isso. Na sequência, Deus não precisa de advogado ou defensor. Claro que não. Deus não precisa nem de advogado nem de defensor. Porém, Deus nos dá a graça de sermos cooperadores dele. Nós temos a graça de podermos padecer por Cristo, e nós temos a graça de combater o bom combate, de enfrentar falsas doutrinas, de enfrentar falsos mestres, de enfrentar a cultura em que nós estamos vivendo, por amor a Cristo. Se você verificar na sua Bíblia, em 1 Coríntios 3, 7 a 9, vai dizer assim, o apóstolo Paulo aos Coríntios, vai dizer: porque de Deus somos cooperadores. Então Deus não nos chamou para que nós sejamos omissos. Deus não nos chamou para que nós digamos: Deus não precisa de defensor, Deus não precisa de advogado, então vou ficar aqui quietinho, vou ficar aqui omisso, vou ficar aqui na minha, deixa o outro para lá. Não foi para isso que Deus nos chamou. Nós somos cooperadores dele. Também em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 14 a 16, o apóstolo Pedro diz: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Aqui é um caso claro de apologética, de defesa da fé. Nós temos que estar preparados para responder àqueles que nos confrontam. Se nós formos usar essa desculpinha de que Deus não precisa de advogado, a pessoa pode falar o que ela quiser para nós e a gente vai ficar quietinho e não vai responder. Não é isso que a Bíblia nos diz. E o terceiro argumento, que está muito comum hoje em dia: tentar persuadir ou convencer alguém é opressor. Muitas pessoas repetem esse jargão, mas a que ficou mais famosa talvez seja José Saramago. Foi um escritor português, foi membro do Partido Comunista Português. Ele disse o seguinte em um dos seus escritos: aprendi a não tentar convencer ninguém. O trabalho de convencer é uma falta de respeito, é uma tentativa de colonização do outro. Se vocês prestaram atenção no que ele falou, a gente vê que é uma tremenda incongruência o que ele falou.
Ele falou que ele não tenta convencer ninguém, mas o que ele está tentando fazer falando isso? Está tentando te convencer a seguir o que ele faz. Ele está tentando te convencer a não tentar convencer ninguém. É uma tremenda bobagem isso que ele falou. E está muito em voga hoje em dia. Porém, não existe base bíblica, porque lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo, instruindo Timóteo, ele vai dizer: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade, ou seja, paciência e doutrina. Como é que eu vou pregar a palavra se eu não quero convencer a pessoa de determinada coisa? Então isso aqui é uma tremenda bobagem. Nós devemos sim tentar convencer o outro com a verdade da palavra de Deus, claro, usando a palavra de Deus, claro, sendo um instrumento. O Espírito Santo, ele atua pela nossa instrumentalidade, na pregação fiel da palavra de Deus. Mas esse negócio de que eu não vou tentar convencer ninguém, é quase um vale para a pessoa poder fazer o que ela quiser da vida, e eu não vou falar nada, eu não vou tentar convencer ela do caminho contrário. Então, quando Paulo diz para Timóteo, combata o bom combate, tudo isso está relacionado a essa questão. Mas ele vai dizer uma dica para Timóteo. Então ele está falando: Timóteo, combata o bom combate. Mas como é que você vai fazer isso? Veja o versículo 19. Você vai fazer isso, Timóteo, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O que é essa fé que ele está dizendo aqui? Nós temos que fazer uma diferenciação aqui entre fé salvadora e fé como sendo um conjunto de doutrinas, sã doutrina. Essa fé que ele trata aqui não é a fé salvadora, aquela fé salvadora no nosso Senhor Jesus Cristo. Não é essa fé que ele está falando aqui. Ele está falando da sã doutrina. Então, quando ele diz para Timóteo, mantenha a fé, ele está dizendo, mantenha a boa, a sã doutrina. Como nós vimos, Efésios estava cheio de gente pregando falsas doutrinas. Então, Paulo diz para Timóteo: Timóteo, é o seguinte, não cai no engodo desse pessoal, não acredite no que eles estão dizendo, se mantenha firme naquilo que você aprendeu de nós apóstolos e também da sua avó e da sua mãe, que eram cristãs. Não acredite nessas novidades que estão falando por aí. Mantenha a fé, ou seja, mantenha a sã doutrina. É assim que você vai combater o bom combate. E ele continua: mantenha também a boa consciência. O que é essa consciência? Essa consciência é aquilo que nós todos temos, seja cristãos, seja ímpios. Por nós termos sido feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos consciência. Nós sabemos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Nós podemos confirmar isso vendo as mais afastadas tribos do mundo, desde o início da história até hoje. Vocês vão perceber que todas as tribos, por mais isoladas que fossem, elas sempre tinham as suas regras de conduta, elas sempre tinham aquilo que era certo ou que era errado. Por exemplo, eu não posso roubar o que é do outro, eu não posso matar o outro. Essa consciência, ela está impregnada no ser humano, seja ele ímpio, seja ele pagão. Nós podemos confirmar isso em Romanos 12, 2, quando o apóstolo, não é aqui não, nós podemos confirmar isso em Romanos 2, 14 e 15, quando o apóstolo Paulo diz, eles mostram a norma da lei gravada no seu coração. Essa norma da lei é essa consciência que todos temos do que é certo e do que é errado, esse código de conduta. Qual é a diferença, meus irmãos? A diferença é que nós cristãos, nós nascidos de novo, nós lavados e regenerados pelo sangue de Jesus, nós temos um avivamento dessa consciência. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós e funciona como um pisca-alerta, seja quando nós estamos prestes a pecar, ou quando nós já pecamos, ou quando nós estamos vivendo em pecado. Ali há o pisca-alerta do Espírito Santo: olha, você está pecando, olha, cuidado.
preste atenção, você está pecando. Então, quando Paulo diz, mantenha a boa consciência, é essa consciência que ele está falando, essa consciência do Espírito Santo sendo um alerta para a consciência dele. Então ele diz, Timóteo, quando você tiver esse alerta do Espírito Santo, não o ignore, não seja rebelde com relação a isso, seja humilde caso você esteja errando e busque entrar no caminho certo, entrar na linha. Você ignorar esses sinais do Espírito Santo é como se você pegasse uma rodovia que lá no fim tem um buracão, uma cratera, mas no caminho tem umas placas, não passe porque há um buraco na sua frente. Você ignora a sinalização e continua lá com o seu carro. Ignora uma, ignora duas, ignora 3 placas. Daqui a pouco você cai no buraco. É mais ou menos isso. Então ele diz, Timóteo, mantenha a boa consciência se você quiser combater e vencer essa batalha, esse bom combate. Então nós podemos concluir dessa parte que a fé aqui ela tem a ver com a doutrina correta, e a consciência ela tem a ver com a conduta. Então mantenha uma conduta exemplar, Timóteo, não ignore os alertas do Espírito Santo. A Bíblia Herança Reformada, que é uma Bíblia de estudos, no comentário desse versículo ela vai dizer assim: Timóteo e todos quantos trabalham com ardor no serviço de Deus devem se esforçar para viver com retidão e ensinar com fidelidade segundo a palavra de Deus. Então você rejeitar esses alertas, essa boa consciência, essas mensagens do Espírito Santo de que você está prestes a errar, ou você errou, ou você está errando, é a fórmula para você se dar mal. Seja no seu ministério, caso você esteja um líder evangélico, pastor, algo assim, é a fórmula para você se dar mal no seu casamento, para você se dar mal na sua vida como um todo, para você perder a sua reputação. Essa é a fórmula. Quer se dar mal? Ignore os alertas do Espírito Santo. E na sequência, Paulo vai dizer, mantenha a fé e a boa consciência. Por quê? Porque se você não der, você vai se dar mal. No versículo 20, ele vai dar exemplos de quem se deu mal. E dentre esses, lembra lá no início que eu falei de pronome demonstrativo? Este se referia ao que foi, esses se refere ao que ele já falou. Então, e dentre esses que rejeitaram a fé e a boa consciência. Então, esses que rejeitaram a boa consciência se contam, ou seja, estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então Paulo aqui ele dá o exemplo prático de alguém que rejeitou a boa consciência, ignorou os alertas do Espírito Santo e foi para o buraco, naufragou na fé, abandonou a sã doutrina. Então, esse alerta que ele dá para nós, ele é importante, porque a gente observa que primeiro vem a queda moral, e depois a queda da fé. No caso aqui, lembrando, fé como sendo aquele conjunto de doutrinas fiéis à palavra de Deus. Então, primeiro vem a conduta moral, a queda da conduta moral. Como a gente exemplifica isso na prática? É assim, estou pregando aqui sobre determinado assunto veementemente. Irmãos, não façam isso, não façam aquilo, não façam esse determinado pecado aqui. Isso aqui é brabo. Estou falando desse pecado. Aí eu vou lá e, caio nesse pecado. Aí o Espírito Santo está me avisando, olha, Augusto, você pecou, hein? Você pecou. Aí eu estou lá, mas esse pecado tão bom. Eu acho, será que é tão errado assim? Acho que não é tão errado não. A Bíblia diz que é, mas será que não precisa ser atualizada não? Eu acho que a Bíblia é antiga, 2000 anos, acho que eu vou dar uma atualizadinha aqui, não é tão grave assim. E aí o que acontece? Eu começo a ignorar, eu começo a rejeitar essa boa consciência, esse alerta do Espírito Santo. Não é tão ruim assim, vou ignorando. Qual é o próximo passo? A queda da fé. Então, eu começo a mudar aqui a minha pregação.
Por quê? Porque eu não quero ser chamado de hipócrita. O pessoal vai olhar para mim e vai falar: ué, mas você fala contra, mas você pratica? Então eu vou mudar aqui o que eu prego. Por quê? Porque eu quero que vocês pensem que não é tão ruim assim. Então eu começo a distorcer o Evangelho, para que o Evangelho caiba à minha conduta, ao meu comportamento. Então por isso que aqui nós temos primeiro a queda moral, primeiro a rejeição da boa consciência, e posteriormente a rejeição ou o desvirtuamento do Evangelho. Eu começo a fazer o Evangelho caber dentro aqui da minha doutrina. A gente tem exemplo prático disso? Claro que tem. Só vocês observarem aí o tanto de igreja que está agora ordenando pastor homossexual. Tem várias, aqui em São Paulo tem um monte. É uma conduta que começou a ser relativizada, depois não é tão pecado assim, depois é até aceitável. E aí você rejeita a boa consciência, consequentemente você vai rejeitar a sã doutrina e vai criar uma doutrina nova, uma doutrina que encaixe aquela conduta que você continua praticando e quer praticar. Na sequência, ele vai dizer: esse pessoal aí, Himeneu e Alexandre, eles rejeitaram a boa fé e naufragaram na fé, ou seja, afundaram a sã doutrina. E é esse pessoal que está aí, pregando coisas aí na igreja de Éfeso. Então o que Paulo disse? Entreguei eles a Satanás. O que significa isso, meus irmãos? Se a gente for pensar que a igreja, ela é o corpo de Cristo, a igreja é o rebanho de Deus, é aquelas pessoas renascidas, é aquelas pessoas salvas, aquelas pessoas que andam em novidade de vida, são aquelas pessoas que oram um pelos outros, aquelas pessoas que se admoestam, aquelas pessoas que exortam umas às outras. Então nós temos a igreja sendo o rebanho de Cristo, nós temos a igreja sendo a protegida de Deus. Se nós temos a igreja sendo isso, fora da igreja é o quê? É o campo de batalha de Satanás. Então quando o apóstolo Paulo diz que ele mandou Himeneu e Alexandre, mandou-os para Satanás, ele está dizendo que eles foram excomungados da igreja, eles foram colocados para fora da igreja, eles não queriam se arrepender. Não quer se arrepender? Tchau, mandou eles para o mundo. A base bíblica para isso que eu estou falando, 2 Coríntios 4,4 vai dizer, se referindo a Satanás, o Deus deste século. Em João 16,11 vai dizer, Jesus dizendo, o príncipe deste mundo, se referindo a Satanás. 1 João 5,19 vai dizer, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, ou seja, está sob o poder do maligno. Então aqui quando Paulo diz que ele mandou Himeneu e Alexandre para Satanás, ele está dizendo que ele tirou eles da comunhão da igreja, excomungou, voltou para fora, expulsou do convívio da igreja, mas tinha um objetivo. Ele disse, entreguei a Satanás para serem castigados. Por quê? É como se Paulo estivesse dizendo, não quer aprender por bem, vai aprender por mal. Não quer se arrepender do que você está fazendo, você vai aprender lá fora. É isso que Paulo estava dizendo. E qual era o objetivo? No final do versículo, a fim de não mais blasfemarem. Então isso que Paulo fez, era buscando o arrependimento nesse Himeneu e Alexandre, para que ele se arrependesse e voltasse ao convívio da igreja. Nós podemos pensar, ou nós podemos exemplificar uma situação parecida com essa, e talvez traga mais luz para essa passagem, lá em 1 Coríntios 5, de 1 a 5, que vai dizer o seguinte, quando o apóstolo Paulo estava escrevendo para essa igreja, ele disse, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, ou seja, ter relações sexuais com a mulher do seu próprio pai, dentro da igreja de Corinto. E, contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, ou seja, a igreja não estava nem aí, sabia disso e deixava acontecer. E aí Paulo continua, não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou.
Eu, na verdade, Paulo, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente aí, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. É uma situação prática do que estava acontecendo lá em Corinto, e aí Paulo diz, expulsa essa pessoa, para que ela se arrependa, e para que ela volte e haja salvação para ela. Aqui, o diabo, Satanás, ele serve como um instrumento de Deus, para trazer de volta o faltoso. É claro que a parábola do filho pródigo, o ensino dela não é esse específico que eu vou falar agora, mas traz uma luz aqui para a gente. O filho pródigo, ele se revoltou contra o seu pai e ele quis curtir a vida. Ele vai lá e ele pede a herança do pai e vai para o mundão. É como se ele vivesse num reduto protegido ali, na casa do seu pai, com seu irmão, com sua família, mas ele quer ir para o mundão. Aí ele pega a herança e vai. Aí vai, o dinheiro acaba, ele se lasca. Tem que comer lavagem de porco lá, tá todo lascado. E o que acontece? Se arrepende e volta, e o pai o recebe. É mais ou menos essa ideia aqui, com relação à igreja. Você tem um faltoso que não se arrepende, quer continuar dessa mesma maneira, ele não acha que está certo. Então Paulo fala, manda embora. Para quê? Para sofrer. Para quê? Para se arrepender e voltar. Porque o sofrimento da nossa carne não é nada comparado ao sofrimento espiritual na hora do julgamento final. Então você pode passar uma vida inteira aqui, 100 anos, viver 100 anos de sofrimento, não se compara à eternidade do sofrimento que virá depois. Então, o objeto de Paulo nessa questão é para que eles não mais blasfemassem, visando que eles se arrependessem e voltassem ao caminho do Senhor. Conclusão, meus irmãos. Paulo dá um dever para Timóteo, que era proteger o rebanho de Cristo e exortar quem estava pregando falsas doutrinas. Para tamanha missão, ele encoraja Timóteo e lembra-o das exortações e encorajamentos que Timóteo já tinha recebido anteriormente dos irmãos. Paulo diz que para Timóteo vencer essa guerra, ele deveria manter a fé, a sã doutrina, e a boa consciência, não ignorar os alertas do Espírito Santo. E ele mostra dois exemplos de provavelmente líderes da igreja, esse Himeneu e Alexandre, provavelmente eles eram líderes na igreja, pessoas que ignoraram essas coisas e naufragaram na fé, se perderam na doutrina. Paulo ainda diz que esses rebeldes foram expulsos da igreja a fim de se arrependerem e voltarem aos caminhos do Senhor. Quais as aplicações que nós tiramos desse ensino aqui, meus irmãos? E com isso eu encerro a mensagem de hoje. Vou começar de trás para frente. Primeiro, que a igreja é o local correto para que nós sejamos encorajados, fortalecidos, exortados, admoestados. Aqui, nossa igreja é o local certo para isso. Você se aconselhar com um irmão mais experiente na fé. Aqui é o local. Você receber um encorajamento, um fortalecimento, você orar por alguém e receber oração de alguém. Aqui é o local. Se você vai procurar esse tipo de coisa no mundão, você vai receber orientações do tipo: meu casamento está meio complicado, estou tendo muitas brigas e tal. Aí seu amigo fala assim: separa, pô, estamos no século 21, separa e vai ser feliz, procura outro. É esse tipo de conselho que você vai receber aí fora. Nossa, meu filho está dando um trabalho danado, está rebelde, eu não consigo educar. Aí vão te falar o quê? Faz o seguinte, matricula ele numa escola de 12 horas, aí delega a função de educar seu filho para outro, para professor, para o estado, para quem quer que seja. É esse tipo de conselho que você vai receber aí no mundão. Então aqui é o local para que nós sejamos fortalecidos, encorajados, admoestados, exortados, por irmãos que se utilizam da palavra para fazer todas essas coisas. Da mesma forma como Timóteo foi encorajado por irmãos e posteriormente pelo próprio apóstolo Paulo, para que ele se fortalecesse e cumprisse a missão de proteger o rebanho das falsas doutrinas.
Outra aplicação prática que nós tiramos é que a disciplina eclesiástica, ela é necessária e tem o objetivo de restaurar o irmão faltoso. É algo que está sendo muito ignorado em muitas igrejas. Às vezes você tem lá irmãos rebeldes que não querem se arrepender e continuam vivendo uma conduta imoral, por exemplo, e a igreja faz vistas grossas. Isso não pode acontecer, é bíblico. O próprio Jesus, ele apresenta o processo de disciplina eclesiástica lá em Mateus 18. E isso é o que nós devemos fazer para que a igreja se mantenha pura. Porque um imoral, um faltoso, um rebelde dentro da igreja vai contaminar os outros. Como diz a Bíblia, um pouquinho de fermento contamina toda a massa. E a igreja não pode ignorar isso. Então a disciplina ela é um dever e ela tem um objetivo. Não é punir por punir, por picuinha. Não gosto do irmão tal, vou punir ele, não é isso. Ela busca reabilitá-lo, fazer com que ele tome consciência daquela conduta errada que ele está tomando, que ele se arrependa e volte ao caminho, volte à comunhão da igreja. Terceira aplicação, são 5. A igreja ela deve obedecer os seus líderes enquanto eles se mantêm fiéis à palavra. A partir do momento que começa a ser pregado outras coisas que não têm base bíblica, esse líder não deve ser obedecido. E é importante dizer isso, por quê? Porque é uma espada de 2 gumes. É uma via de mão dupla aqui. Por quê? Como é que você vai saber que o que eu estou pregando aqui é uma falsa doutrina se você não lê a Bíblia, por exemplo? Não tem como. Certa vez pegaram um perito em descobrir notas falsas nos Estados Unidos e perguntaram para ele: como é que você consegue saber quais são as notas falsas, tendo em vista que elas são tão parecidas com a original? E ele respondeu o seguinte: é porque eu passei mais de 30 anos da minha vida estudando a nota original, então a falsa eu sei que é falsa. Então nós só saberemos que está sendo pregada uma falsa doutrina se nós conhecemos a sã doutrina. Então a responsabilidade é dos líderes, mas a responsabilidade também é da igreja. Nós devemos ler a nossa Bíblia, nós devemos ouvir bons sermões, nós devemos estudar para saber se aquele líder, se aquele oficial, se aquele pastor está pregando algo que contradiz as Sagradas Escrituras. Segunda e penúltima aplicação: como nós devemos combater o bom combate? Mantendo a fé, ou seja, conhecendo a sã doutrina e mantendo ela, e a boa consciência, ou seja, todos nós que já nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós já temos o Espírito Santo vivendo em nós, e Ele nos alerta, e nós não podemos rejeitar o alerta do Espírito Santo. É assim que nós devemos combater o bom combate. E fechando, a última aplicação é que nós temos um dever, meus irmãos, que é manter, que é defender a sã doutrina. Nós temos esse dever da mesma forma como Timóteo tinha lá no início da igreja cristã, da mesma forma como todos os cristãos vieram tendo desde o início até hoje. Nós continuamos tendo esse dever de manter a sã doutrina. Esse é um dever que Jesus Cristo encarregou à sua igreja. Então, meus irmãos, que nós oremos nesse sentido para que Deus nos fortaleça, para que nós possamos combater o bom combate, em nome de Jesus. Amém.